Hoje vamos falar sobre o medo de desagradar, aquela síndrome da boazinha, sabe? Aquele medo de falar não, e que no fundo é um medo assim da rejeição, aquele sentimento onde você se anula para atender as necessidades do outro e acaba ficando desnutrido ou desnutrida daquilo que você precisava para atender as expectativas e as necessidades do outro. Então, se você sente isso, fica nesse vídeo porque a nossa verdadeira mudança, assim, de chave começa pela consciência. Então, não tem como a gente mudar aquilo que a gente não entende. E normalmente a gente vive tão no automático da vida, a gente só segue o fluxo, que a gente não para refletir sobre algumas coisas que estão sendo, assim, disfuncionais na nossa vida, sabe? Primeiramente, meu nome é Sueli Oliveira e eu sou estudante de psicologia, estou finalizando minha faculdade de psicologia, já atendo pelo estágio clinicamente e também sou, assim, uma entusiasta da questão da neurociência, da questão da mentalidade, espiritualidade. Acho que tudo se conecta para a gente ser um ser humano cada vez mais integral e voltando cada vez mais para a essência daquilo que a gente foi criado para ser. E esse é o meu objetivo aqui, transbordar aquilo que eu me encho sempre, tanto de experiência quanto de estudos para vocês. Então, se você quiser me acompanhar no Instagram, enfim, me seguir aqui, vai ser um prazer ter você mais perto. Então, vamos lá, vamos para o que interessa. A origem, muitas vezes, dessa questão do medo de desagradar normalmente vem da nossa criação, da nossa origem familiar. Pode ser que tenha sido pais que associam um valor da criança com ela ser boazinha, da criança ser aceita ou se sentir amada, se ela tiver um bom desempenho ou notas altas, ou ela ser realmente boazinha, ela não discordar de nada, não se posicionar. Eu não sei se você se identifica com isso, mas eu, por exemplo, eu sempre fui essa criança boazinha. Então, muitas vezes eu nem me posicionava porque eu acreditava que eu precisava me anular muitas vezes para que os outros fiquem bem. E aí, nem sempre eu conseguia dar minha opinião, e isso foi continuando, né, na adolescência, enfim, até na minha vida adulta. Isso trouxe muitas consequências ruins para mim. Isso se manifesta de diversas formas, principalmente em todas as nossas relações, seja ela sentimental, seja ela de amizade, seja ela no âmbito da família, seja ela na vida profissional. Então, quando você não consegue se posicionar, você acaba se sobrecarregando, porque você começa a engolir coisas. Então, você guarda para si. Por exemplo, na questão do trabalho, talvez você está sobrecarregada demais no trabalho, aí você não consegue falar não para um colega do trabalho que te pede para fazer alguma coisa que nem era do seu ofício mesmo, sabe? E não tem problema ajudar, gente. Não tô falando que tem que virar uma pessoa egoísta e não ajudar ninguém, só pensar em si. Não é sobre isso, mas é sobre limites saudáveis para proteger você. É importante ter limites. Imagina se você tá numa casa sem parede. Você não vai se sentir insegura? Você não vai se sentir invadida? As pessoas vão ter acesso ao que não deveriam ter, a sua privacidade. Isso é uma questão de limite. Às vezes a gente tem que colocar limites saudáveis para as pessoas. Paredes. Não significa que em alguns momentos você não vai abrir a sua porta para a pessoa entrar, mas vai ser quando você quiser e até onde você quiser. Mas os limites, eles são importantes para isso. Então, se você não coloca os limites saudáveis, aí no trabalho acontece isso que eu falei, de você ficar sobrecarregada, de você fazer coisas além porque você não conseguiu falar não, e talvez você tava com seus trabalhos também, com as suas coisas para fazer, e você pegou mais uma coisa para fazer. Isso vai te prejudicar muito nas relações, principalmente. Nossa, se manifesta de uma forma assim absurda, porque você começa a tirar a possibilidade desse relacionamento crescer. Porque se tá tudo bem o tempo todo, se você aceita tudo o tempo todo, se tudo tá bom pra você o tempo todo, você tira a oportunidade do outro de amadurecer também, de lidar com as frustrações, de ver que existe um outro ser humano além dele, com as suas bagagens, com as suas vontades, e aí você acaba perdendo a sua autenticidade. Sabe o que que a gente vira? Um camaleão. Então, em cada ambiente, a gente se adapta completamente para atender as necessidades daquele grupo ali. No relacionamento, a gente se adapta a ponto de quase virar a outra pessoa. E a sua autenticidade?
Isso não faz as pessoas amadurecerem. Nas relações, de amigos também, acaba sempre atendendo: "Ah, eu posso, ok, eu faço. Não, não tem problema, tá tudo bem". Ai, porque simplesmente é cansativo. Eu falo de um lugar onde eu vivo. Hoje, muito menos do que antes, mas ainda tem resquícios desse padrão em mim. Por mais que a minha consciência já abriu, então eu percebo quando eu estou fazendo essas questões e eu tento ao máximo conseguir ter outros tipos de comportamento, sabe? De conseguir enfrentar o meu medo do desconforto e me posicionar, falar a minha opinião. E assim, também tem formas de falar, né? Aí entra a questão da comunicação, porque às vezes a gente entra num lugar de muito desequilíbrio. Então a gente sai de um ponto X para um ponto totalmente extremo. Então, eu vou falar não para tudo agora. Não, não é assim também, porque querendo ou não, em alguns momentos a gente tem que ceder também. O problema é porque nesse caso que eu tô falando, a gente acaba se desnutrindo completamente. E aí esse que é o problema, entendeu? O que você pode fazer é se comunicar de uma forma gentil, melhor, colocar limites com afeto. Enfim, coisas práticas que você pode fazer e começar hoje a treinar através da questão do comportamento, porque quanto mais você se comporta de uma certa forma, mais você cria memórias e evidências para o seu cérebro começar a ter novas vias, novos caminhos para ele buscar. Eu falo que a gente tem uma biblioteca interna dentro de nós. Meu olho tá super sensível. E aí, nessa biblioteca interna, nosso cérebro, ele não gosta de gastar energia com coisas que não são meio que para nossa sobrevivência. Então, ele cria padrões na nossa mente para que quando aconteça algo parecido com o que já aconteceu antes, e várias vezes, como se fossem um tijolinho em cima do outro, ele guarda esse padrão para ser usado de forma mais automática quando você precisar. Então, vamos supor, você foi criando ao longo do tempo esse padrão de lidar com as pessoas, de ser boazinha, de falar não para não gerar conflito, e essa é uma forma de que você se protegeu para não ter essa sensação de abandono, de rejeição e de se sentir amada. E aí, cada tijolinho, cada memória, cada coisa que você foi passando ali na sua infância, na sua adolescência, até chegar aqui na vida adulta, isso foram criando várias páginas de um livro. E aí, dentro do seu cérebro, tem essa biblioteca interna com esse livro de todos esses momentos que foram reforçados. Então, é como se esse livro tivesse escrito modo de agir em situações para não se sentir rejeitada. Aí acontece uma situação X, o seu cérebro, que ele, né, foi feito assim para te proteger e tudo, ele vai lá, e para não gastar a sua energia que você precisa para sobreviver, ele vai lá e acessa esse livrinho e busca, e nesse livrinho já vem os seus comportamentos, o seu modo de pensar, o seu modo de agir. E aí já vem tudo pronto, tanto é que é tipo assim, é uma coisa que você nem percebe, bateu, levou, aconteceu X, já vem tudo pronto para você reagir de uma forma X. Por isso que começar a ter outros comportamentos, como falar não, colocar limites saudáveis com afeto, vai te gerar desconforto. Porque você vai precisar gastar fosfato, ó, energia mental, porque você ainda não tem esse livro na sua biblioteca. E aí, à medida que você for também criando essas cenas, vão sendo criado um novo livro. Para o seu cérebro ter outra opção para poder recorrer na hora que acontecer uma situação parecida X, entende? Só que até criar esse livro vai ser difícil, vai ser um processo que vai precisar da sua energia, da sua dedicação, da sua consciência, da sua percepção, do seu auto-monitoramento, de ser mais consciente no momento presente. Então, assim, você vai errar ainda? Vai. Eu, várias vezes.
me pego repetindo os mesmos padrões do meu livro antigo. Mas o que eu tento fazer? Criar novas vias, novos caminhos. É como se eu estivesse desbravando uma mata, sabe? Uma trilha, que de tanta pessoa passar cria um caminho. Mas e quando não tem caminho e você tem que começar a passar por aquela trilha? Vai ser difícil, não vai estar claro, vai ser mais penoso, o mato vai estar alto. É a mesma coisa. Então, à medida que você for fazendo isso, se comportando dessa forma, buscando de uma forma assim, é uma energia mental, aprender a falar não, aprender a colocar esses limites com afeto, aprender a se posicionar, aprender que não é porque você vai falar uma coisa que a pessoa vai te abandonar. E se a pessoa for te abandonar ou for te rejeitar de alguma forma, talvez aquela relação não é boa para você, porque é uma relação talvez centrada na pessoa. E aí a relação é uma via de mão dupla. Então, se o outro também tá querendo só se nutrir e não te nutrir também, é um problema, porque aí você vai ficar igual uma raquítica enquanto o outro tá obeso, entendeu? Talvez, se você começar a agir dessa forma, talvez você perca, assim, relações. Talvez as pessoas falem, nossa, mas você tá diferente. Mas, assim, pensa que você tá fazendo isso pra sua saúde mental, pra te proteger também, sabe? Até pra ter uma relação saudável com as pessoas, para as pessoas também crescerem, pra também as pessoas te respeitarem, as pessoas não montarem em cima de você. Os limites, eles são responsabilidades nossas, né? Eu sempre falo que assim, as pessoas só vão até onde a gente permite. Então, se a pessoa avançou, entrou na sua casa, talvez é porque você não tinha construído uma parede. E talvez você tá deixando a porta escancarada. Então, a responsabilidade é sua fechar a porta, cuidar da sua casa e abrir a porta na hora que você quiser e mostrar o que você quiser. Se você quiser mostrar a sua sala, se você quiser mostrar o seu guarda-roupa, ó, até aqui você vai comigo, passou daqui você não vai. Aí a pessoa passa, vamos supor, a pessoa abre sua porta sem te pedir. Aí é responsabilidade sua o que você vai fazer sobre isso. Aí você fala uma vez, você fala outra vez. Quando você vê que a pessoa não tá te respeitando, nunca, mesmo você começando a se posicionar, falando de forma gentil, talvez seja a hora de repensar as suas relações. Eu tenho me forçado a fazer isso já tem anos, né? Desde quando eu comecei com essa questão de desenvolver a minha saúde mental, desenvolver a minha mentalidade, desde quando minha mente se abriu para isso. E eu tenho percebido ganhos com isso, por mais que eu ainda tenho aquele livro antigo na minha biblioteca. Mas à medida que eu não vou permitindo com que eu use ele, ele vai acabar ficando ali empoeirado. Então, basicamente é isso. Crie novos livros para sua biblioteca, começando por esse que vai te levar a ter relações saudáveis com você mesma e com os outros. Eu não vou despedir de você, porque eu tenho outros vídeos aqui, inclusive um vídeo da autocompaixão, que é um antídoto mesmo para essa autocobrança, para essa autodepreciação, para realmente te ajudar nessa autoestima que vai te fortalecer para você conseguir ser mais autêntica e, enfim, ter uma vida mais leve, significativa e com propósito. Então, te vejo no próximo vídeo.